Dando sequência, então, ao nosso seminário especial sobre casuística ufológica, hoje nós vamos fazer uma análise de um dos principais casos de abdução ocorrido nos Estados Unidos, muito bem documentado. Este é um caso extremamente inusitado, porque foi um dos casos mais documentados, né, na história dos Estados Unidos. Eu vou contar calmamente e vou fazer uma análise técnica e científica deste caso, de uma forma que ninguém fez hoje uma análise desse tipo. Tá? Então vamos lá. No dia 5 de novembro de 1975, dia 5 de novembro de 1975, tá? É interessante que este ano de 1975 também ocorreu um dos casos mais famosos de abdução aqui no Brasil. Foi o caso do Hermine e Bianca, daquele casal de testemunhos de Jeová que eu falei para vocês, que está na nossa programação, tá? Que nós vamos fazer uma análise desse caso. Vocês vão ver que caso interessante esse, também ocorrido aqui no Brasil. Então, em 5 de novembro de 1975, numa cidade do Arizona, né, uma cidade pequena do Arizona chamado Snowflake, tá? Nessa cidade aconteceu um caso de abdução de um lenhador chamado Travis Walton. Ok? Muito bem. Não é com W, não é com V o nome dele mesmo. Vamos contar essa história e vamos analisar profundamente o caso. O dia de trabalho desses lenhadores na floresta, eles eram cortadores de árvores na floresta, eles voltavam por volta das 6h30, quase 7 horas da noite, esse horário já escurecendo, tal, né? Numa estradinha no meio das árvores, no meio daquelas, né? Quando eram 7 pessoas numa caminhonete. Olha, eram 7 pessoas numa caminhonete. Quando de repente, a mais ou menos na frente, no horizonte, surge no meio da floresta uma luz muito forte que vinha do meio da floresta. Os lenhadores, a princípio, pensaram em incêndio, que estivesse ocorrendo algum incêndio na floresta. Então eles procuraram se aproximar para ver melhor o que era, para depois relatar, né, às autoridades se fosse um incêndio, para vir apagar esse incêndio. Mas ao se aproximar, quando ele sai da estradinha e depara com uma região aberta na floresta, e eles param praticamente uns 50 metros de distância, eles veem, né? Então tem as árvores muito altas, eram árvores bem grandes, florestas daquelas florestas de... E entre as árvores, a mais ou menos uns 6 metros do solo, pra vocês terem uma ideia, 6 metros vai dar a altura de um poste, né? Uma nave muito grande parada no ar. Ou seja, essa nave não estava pousada. Esse fato é importantíssimo analisar. Uma nave que emitia muita luz, uma nave muito brilhante. E uma nave assim de uns 30 metros de diâmetro, uma nave grande, não era uma nave piquititica. Quando eles param a caminhonete e vê aquilo, o Travis Walton sai, desce da caminhonete, os outros não descem da caminhonete de medo. O Travis Walton desce, fica maravilhado com aquela luz e vai se aproximando. Ele vai andando, os amigos dele gritando, volta, Travis, volta, que onde você vai, volta. E ele se aproximou. De repente, quando ele está chegando razoavelmente perto, a nave faz um negócio assim, ó, ela dá um balanço, sabe? E o que ele faz? Ele se esconde atrás de uma rocha. O Travis,
Então, vamos imaginar a situação assim. Aqui está a caminhonete, né? Aqui. O solo está aqui. O Travis desce da caminhonete e começa a se aproximar. Ele queria chegar bem perto do objeto, para ver bem de perto. Mas quando ele estava se aproximando, o objeto deu uma balançada, ele assustou, ele se amoitou atrás de uma rocha que tinha aqui. Aí acalmou a situação, ele saiu de novo atrás da rocha e continuou andando. Quando ele chega a uma distância razoável do objeto parte como se fosse um raio. Os amigos deles descrevem esses 6 que estão ali na caminhonete, vem tudo. Sai o raio, pega no Travis e acontece a seguinte cena, presta atenção. O raio de luz atinge ele no peito e ele é levantado no ar. Ele levanta no ar, mais ou menos, os caras falam que ele fica flutuando uns 2 metros de altura, ele para um tempo e depois é jogado para o chão novamente. Ele é jogado para o chão e cai totalmente desacordado. O susto desses indivíduos foi tão grande que eles deram no pé. Saíram correndo com a caminhonete que nem uns malucos. E largaram o Travis lá. Largaram o Travis lá. Eles chegam assustados num bar, né? E ficam olhando para a cara do outro. Não, o que aconteceu? Nós precisamos voltar a pegar o nosso amigo. Nós não podemos deixar o nosso amigo lá. E aí eles se reúnem de novo e voltam. Mas quando eles voltam, não tem mais nave e também não acham mais o Travis. Tinham desaparecido. Nem nave, disco voador, nem o Travis Walton. E agora? Que história nós vamos contar do sumiço do Travis Walton para a família dele? Na cidade? Bom, eles correram depois e foram relatar isso ao xerife, lá na cidade. Agora você imagine você chegar para um xerife, 6 pessoas e falar, o negócio é o seguinte, ó, aconteceu isso, um disco voador, uma luz, papá, deixou nosso amigo desacordado. Eles contam a história direitinho. O xerife... Imediatamente o xerife organiza uma busca. O pessoal diz que mais de 500 homens participaram da busca. Todo mundo, né, cachorro, tal, polícia, os moradores do local, os amigos foram tudo fazer essa busca. Eles ficaram 1 ou 2, 3 dias vasculhando toda a floresta e não acharam nem sinal do Travis. Nesse meio inteirinho, manja os jornais, manja a publicação. Isso chama a atenção dos Estados Unidos inteiro. Discos voadores abduzem e somem a pessoa. Só que o delegado de polícia dali, aí vem um delegado investigador de outra cidade maior, como o caso deu repercussão, aquela coisa toda, então vem um cara, um policial mais experiente para investigar o caso. E esse policial, em todo o tempo, não acreditava em uma única só palavra desses 6 lenhadores. Ele acreditava que esses 6 lenhadores tinham assassinado Travis Walton, enterrado, escondido na floresta, e inventaram essa história para despistar a polícia. Devido a isso, eles foram submetidos a detector de mentira, foram submetidos a mais separadamente, cada um contando a história, certo? E nenhum voltava atrás um dedo da história. E todos eles passaram no teste do detector de mentira, ou seja, eles não estavam mentindo. Mas para acreditar não era fácil. Para as pessoas que são comuns, né, que não estão envolvidas com esse tipo de fenômeno, de fenomenologia, era uma coisa inusitada. Vocês podem ir na videolocadora, né, e pegar um filme chamado Fogo no Céu.
ou Fire in the Sky, né? E você vai ver exatamente tudo o que aconteceu nesse filme. O filme foi muito bem documentado. Só tem um erro de documentação na hora. O que acontece com o Travis dentro do disco voador. Tá? Eu vou contar exatamente o que o Travis Walton contou que aconteceu dentro do disco voador. Vocês vão ver que não tem absolutamente nada do que passa no filme. O filme passa umas puta cena louca, uns seres estranhos, horríveis, sabe? Que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Aí Hollywood inventou para ficar emocionante, ficar sabe aquela coisa? Fazer um certo terror. Entenderam? Que não aconteceu. A pressão sobre esses lenhadores foi muito grande. Foi muito grande. E eles já estavam desesperados e, você sabe, quando não aparece um corpo, ainda não tem a evidência de assassinato, né? É complicado, a lei não permite, mas os caras não podiam sair da cidade e a polícia ficou investigando e todo esse tempo as buscas não cessaram na floresta. E o policial pressionando, vocês assassinaram ele, onde vocês esconderam o corpo? E aí, dava aquela dura no negro, né? E eles nunca voltaram atrás. E aí eles iam nos bares, né, no barzinho lá, todo mundo olhava torto para ele, sabe? Todo mundo desconfiado, os seis, né? Por que vocês fizeram com o Travis, né? Aquela coisa toda, tá entendendo? É uma puta história que não dá para engolir. E então, passados 5 dias, o Travis Walton reaparece numa estrada asfaltada, no acostamento, a 60 quilômetros de Snowflake. Certo? Imagine você foi abduzido aqui na região de Limeira, depois a nave traz de volta você lá perto de Águas de São Pedro, lá para aqueles lados lá. Entendeu? Aí conta a história, né, que ele vai contar essa parte de deixar ele, né? Ele esquece que quando ele fica duro, deitado na estrada, meio inconsciente, quando ele levanta a cabeça assim, ele vê só uma nave partindo. Aí ele começa a recobrar as forças dele, a consciência, aí ele procura um telefone e liga para sua casa. Ele não tinha a mínima noção de que tinha passado 5 dias. Para ele, tinha passado apenas algumas horas do ocorrido. Quando ele ligou o telefone e a mulher dele atendeu, e ele soube da história que tinha passado 5 dias, ele também ficou extremamente surpreso. Vamos fazer um relato agora de uma análise do porquê ele foi abduzido. Esse aqui é um dos maiores erros que você pode cometer dentro da ufologia. Eu, como cientista, nós vamos orientar vocês, todas as vezes que você tiver um contato com um disco voador, estiver no mato, você não deve se aproximar do OVNI. Vocês vão ver por que Travis foi abduzido. Os ETs não queriam abduzir ele. O objetivo não era esse, não era abduzir ninguém. Então vamos fazer uma análise, primeiro da abdução desse cara, depois a história que ele contou do tempo que ele passou, o que ele viu dentro da espaçonave, o que aconteceu com ele dentro da espaçonave. Ok? Vocês vão ver que análise interessante nós vamos fazer agora. Né? Agora nós vamos fazer uma análise extremamente técnica da situação. Tá? Muito bem. Quando você tem uma espaçonave de tecnologia avançada, de uma tecnologia que você não sabe o funcionamento dela, tá? Nós cientistas tentamos entender basicamente a estrutura funcional dela. Básica, não realmente o mecanismo real de como ela funciona, mas a física da coisa. Primeiro lugar, primeira pergunta, por que os UFOs são altamente iluminados?
E eles não têm a luz, é ele todo fica brilhando ao seu redor. Não é um holofote que fica lá, né? Às vezes tem até um ponto que fica piscando, tal, mas geralmente as pessoas descrevem que o objeto todo brilha. Então eu vou tentar explicar isso para vocês em termos de física quântica. Tá? Vocês sabem como essa luz branca funciona? Essa luz branca só funciona devido a uma teoria de física quântica, senão ele não fazia ela. A coisa funciona o seguinte: você pegar dessas luz branca comprida, dessas de vapor de mercúrio que a gente chama, então a lâmpada funciona assim, ó. Você tem aqui um tubo de vidro, ok? E aqui dentro você tem vapor de mercúrio, ok? Tá? Então você coloca um filamento aqui, geralmente ela tem um filamentinho que vai acender e vai ficar incandescente. Às vezes dos dois lados você tem. E você vai ver que essa lâmpada, ela só funciona, essa lâmpada branca só funciona se você tiver uma caixinha aqui que vai em cima da lâmpada. Essa caixinha, ela tem o pessoal fala um reator eletrônico, um transformadorzinho ali, que vai gerar uma tensão de praticamente 20.000 volts de diferença de potencial. Por que tem que ser uma tensão altamente elevada? Por causa do seguinte: quando você cria uma tensão, aqui vai ter uma plaquinha de metal aqui no fundo, e essa placa ela vai criar um campo elétrico positivo e negativo, e vai fazer com que esses elétrons que são liberados aqui por termoiônico, toda ação termoiônica libera elétrons no espaço. Você aquece um filamento e ele libera elétrons. É essa a base de se construir as primeiras válvulas eletrônicas. E quando você adquire um campo elétrico forte, polarizado, você faz essa nuvem de elétrons começar a ser acelerada por dentro desse gás. Certo? Os elétrons começam a correr dentro do tubo. E quando esses elétrons começam a correr dentro do tubo, vai acontecer um fenômeno quântico interessantíssimo, que é o seguinte: você vai excitar o gás. O gás que está aqui, o vapor de mercúrio, vai ser excitado. O que significa isso? Todo mundo sabe que com um átomo, quando ele é excitado, você tem dois níveis quânticos. Um nível, o elétron está aqui, o elétron bate nesse elétron, transfere energia, esse elétron acelerado que vem, ele transfere energia para esse elétron salta para um nível superior. É um salto quântico de excitação. Mas como átomos excitados não é um estado natural, a tendência é ele voltar de novo para o estado natural. Ok? Então aqui, ele através do choque, através de transferência de energia de choque, de velocidade de bate no elétron, ele joga o elétron para cima e transfere uma energia. Na hora que ele volta a cair, ele emite um fóton. Ele emite uma radiação eletromagnética. Só que o interessante disso é que essa radiação eletromagnética emitida neste salto quântico é na faixa do ultravioleta. E você sabe que o ultravioleta não é visível ao olho nu. Você não vê. E também é prejudicial à saúde, aos olhos. Tá? Então, vai acontecer um novo processo onde, ao redor, vocês vão entender por que quando você quebra uma lâmpada, ela é branca. Ela não é transparente. Se a lâmpada fosse transparente, ela não iluminava nada, ela não brilhava nada. Então aqui você coloca uma camada de fósforo branco, envolvendo toda a lâmpada. Por isso que a lâmpada é branca, ó. Até essa lâmpada de vapor de mercúrio que está aqui. Ela é branca porque vai acontecer a seguinte coisa: quando o elétron, ou esse fóton ultravioleta, bate aqui, ele acontece novamente esse fenômeno aqui. Mas só que agora, devido ao fósforo ter uma característica especial, a hora que ele reemite um fóton, ele remite o fóton na frequência visível. E a luz, simplesmente, o gás, é como se o gás acendesse. Tá?
É tão interessante, eu vou brincar com vocês, eu podia ter até experiência aqui, mas não deu para preparar. Você já viu esses brinquedinhos que tem de enfeite em loja, que fica aquela bola, é uma bola de vidro, quando você liga na tomada, ele fica soltando aquelas faíscas dentro. Ok? Vocês já viram? Então eu vou ensinar vocês a fazer uma brincadeira, muito bonita, uma brincadeira. Vocês vão pegar uma lâmpada dessa branca, retirar ela, pode ser de qualquer tamanho, pode ser comprida, desse tamanho, você tira ela, fica com ela na mão aqui, você vai segurar ela na mão, sem ter fio nenhum ligando ela mais. Aí simplesmente você vai pegar a mão esquerda e meter em cima daquele vidro daquela bola. A hora que você fizer isso, essa lâmpada acende na tua mão. Vocês estão entendendo? Aí eu vou fazer um exercício de física. Explique por que a lâmpada acende. Aí vocês me procurem mais à frente. Em cima do vidro. Em cima do vidro daquela bola, que não vai dar choque, não vai dar nada em você. Tá? Porque você pode até brincar. Você já brincou que quando você põe a mão, aquele raio de luz, aquela coisa que fica espalhando lá, começa a seguir seu dedo? Pode brincar. Tem aquela tudo espalhando. Quando você põe o dedo em cima do vidro, ele fica bem em cima. Você põe o dedo para lá, o raio corre para lá. Você põe para lá, o raio corre para lá. Tá? Aí vocês vão me explicar por que a hora que você coloca a mão e pega a lâmpada no ar, ela acende na sua mão aqui a lâmpada. Sem ter fio nenhum. Aí vocês vão entender por que o UFO brilha. Eu vou dar uma explicação agora por que o UFO brilha e por que o Travis Walton não deveria ter se aproximado do UFO. Corre perigo de morte. Então vamos lá. Muito bem. Agora vocês têm que fazer a seguinte pergunta para vocês. É muito simples. Você tem um UFO, uma nave de 30 metros que deve pesar toneladas. A minha pergunta, como que esse objeto para no ar sem ter hélice, sem não fazer nenhum ruído, não faz nenhum barulho, não tem motor, fica... Que sistema avançado de sustentação aérea este objeto utiliza? Então, certamente, essa luminosidade que ele emite tem a ver exatamente com a tecnologia de estabilidade e de propulsão desse objeto. E eu desenvolvi todo esse modelo teórico para explicar isso. Então, na verdade, nós sabemos que o próprio Einstein desenvolve uma teoria, onde ele estabelece uma teoria de campo unificado, né? Onde ele consegue satisfatoriamente fazer uma unificação entre campo, parece uma relação matemática entre campo eletromagnético e campo gravitacional. Aí nós vamos entender também porque que quando uma nave com essa tecnologia passa sobre grandes cidades, ocorre um blackout. Quebra a energia elétrica dos grandes centros. Essa nave, ela precisa gerar um campo eletromagnético extremamente intenso para anular o campo gravitacional. Então existe uma tecnologia de quebra de campo gravitacional, para a nave poder simplesmente flutuar como se não existisse peso. Ela anula aquilo que nós chamamos de peso, através de manipulação do campo gravitacional. Ela consegue criar ao redor dela uma zona de campo gravitacional zero. Ela anula o campo gravitacional terrestre. Mas para fazer isso, ela consome um fluxo de radiação eletromagnética muito grande, e ela vai fazer o quê? Aqui nós vamos ter uma camada de energia ao redor da nave, cria-se um corpo altamente carregado eletricamente. O ar se ioniza ao redor da espaçonave. Como nós temos nitrogênio e oxigênio em grande abundância, o nitrogênio e o oxigênio, quando ionizados fortemente, eles simplesmente funcionam como uma lâmpada de neon. Ele vai brilhar
pela ação da excitação dos elétrons que estão ao redor da nave, dos gases que estão ao redor da nave, e esses gases vão emitir. Por isso que durante o dia, se você vê uma nave durante o dia, ela não brilha, ela vai ficar leitosa, um leite brilhante. É só você pegar uma lâmpada neon e botar lá no claro agora, você vai ver que ela não brilha muito. Ela fica meio um branco leitoso. Mas à noite, não, à noite você vai ver um brilho branco intenso. E nós temos na casuística ufológica a seguinte análise visional. Todos os contatados vão descrever a seguinte situação. Presta atenção no que eu vou dizer. Para vocês verem como a minha teoria, ela é uma teoria muito boa para explicar o funcionamento das espaçonaves. Quando uma espaçonave está estacionada no ar, a coloração dela geralmente é vermelho-laranja. É vermelho-laranjado. Parece aquela coisa pegando fogo mesmo. Ela está parada. Quando essa nave ela vai acelerar e aumentar a sua velocidade, a descrição sempre é essa. Ela começa a mudar de cor. Ela vai para o verde e finalmente ela aparece totalmente azulada. Isto significa o quê? Presta atenção, que quem conhece física quântica sabe que quando o nível de energia está baixo, a frequência de excitação dos elétrons também é baixa e a radiação vai partir na cor laranja avermelhada. A hora que ele aumenta o campo para acelerar, ele vai dar energia aos elétrons que estão à sua volta, a frequência vai aumentar e a radiação emitida então vai mudar de frequência e vai passar, vai subir o espectro da luz do elétron que vai do vermelho até o azul e o violeta, certo? Então quando a nave está muito rápida, ela vai saindo com uma coloração azul. Então isso indica por que a nave ela muda de cor de acordo com a velocidade que ela está propagando. Muito bem. Então, eu quero que vocês imaginem que essa nave estacionada, parecendo pegando fogo, por isso que ele imaginou que estivesse pegando fogo na floresta, porque a cor era de fogo, avermelhado, alaranjado. Agora, pensa bem, essa nave está a 6 metros de altura. Vocês imaginem quanta radiação, quanto elétron ionizado não está aqui. Isso significa que a volta da nave está totalmente carregada com cargas elétricas, que nós vamos chamar de cargas elétricas negativas. Ela começa a carregar, isso aqui começa a carregar, que fica super ionizado. Isso vai fazer com que na proximidade, no solo, ocorre uma inversão de carga. Vai haver um acúmulo de carga positiva aqui embaixo. Isso aqui é uma placa, criou-se um capacitor de placa, onde você tem duas coisas, por exemplo, um campo elétrico forte entre esses dois pontos. Aqui nós vamos ter a criação de um campo elétrico violento, ok? Muito bem, aí nós temos o Travis Walton se aproximando para ver o bicho. E o mais importante é que quando ele vai se aproximar de uma zona, esta zona aqui, abaixo da espaçonave, o G é 0. Por que o G é 0? Porque a nave, ela simplesmente anulou o campo. Se você entrar nessa zona, você flutua. Você também flutua. Porque a tecnologia dessa espaçonave retirou o campo gravitacional dali. Então eu vou explicar tecnicamente por que quando ele recebeu o raio, ele ficou flutuando, parado no ar, sem cair. Ele demorou algum tempo para cair. Então ele vem andando. Mas não se esqueça que à medida que o Travis está andando, o que as cargas elétricas estão fazendo nele? Estão subindo tudo nele, ele está ficando positivo pra caramba. Ele tá sendo carregado positivamente porque o ar está ionizando tudo à sua volta. A hora que o Travis chega exatamente e ultrapassa essa barreira aqui, ele entra nessa zona de gravidade zero. Não foi o ET que deu um raio nele. Não foi uma arma extraterrestre. Os ETs não fazem isso, eles não têm interesse em matar ninguém. Só que veja bem, os ETs só perceberam a aproximação deles num momento que não dava mais tempo. Por isso que primeiro ele fez ver se assustava o Travis para o Travis afastar-se. Porque quando ele fez isso aqui,
Ele achava que o Travis ia se assustar e ia voltar. Por quê? Aí você pergunta, mas por que a nave não foi embora? Ela não podia mais ir embora naquele momento. Por quê? Se ele, vocês imaginem, para acelerar a nave, o que ele tem que fazer mesmo? Dar energia, não dá? Aumentar, isso significa aumentar muito mais a potência do campo e aumentar muito mais a carga que está aqui. Certamente ele ia morrer nessa operação. Então eles ficaram com o mínimo de carga possível, mas aí o que aconteceu? A hora que o Travis atingiu essa zona, essas cargas elétricas caíram como raio em cima dele. Ó. Ele veio um para-raio. Aí ele tomou um raio muito forte, uma descarga elétrica muito forte, e ele estava na zona zero e ele flutuou. Ele ficou assim, a história conta, ele conta e os amigos contam que ele fez isso aqui, ó. Ele tomou a carga, ele levantou no ar, fez uma curva assim e caiu uns 2, 3 metros lá fora. Ele foi jogado uns 3, 4 metros longe. É como se o campo gravitacional começasse a puxar ele para lá depois, né? Estava distorcido, o campo ficou muito distorcido naquela região. E aí ele levanta e é jogado para fora. E ele cai lá, desmaiado. Aí, para quem está olhando lá de fora, parece que o ET que deu um tiro nele. Mas não foi. Aí os caras correram. Agora veja bem, os ETs não são tolos. Ele percebeu que se ele abandona esse moço e vai embora, ou acelera a nave com ele aqui, acaba de matar. E ele já estava mal com essa descarga eletrônica. Então, o que os ETs resolveram fazer? Vamos abduzi-lo, vamos levar embora. É a única forma de salvá-lo. Porque ele ia morrer. Então, se você olhar por um outro ângulo, os ETs fizeram uma boa ação. No início, o Travis achava que os ETs é que era culpado de tudo, sabe? Aquela coisa toda. Mas, na verdade, ele cometeu um grave erro técnico que nenhum ufólogo pode cometer. Se você for fazer uma vigília no campo, se vier uma nave, a nave pousar ela nunca vai pousar perto de você. Se a nave perceber que você está com o seu grupo bonitinho, está sentadinho, e a nave vier, ela não vai se aproximar muito de você. No máximo ela vai ficar uns 100, 200 metros de altura. Porque aí o campo não te atinge. E se ela resolver pousar, ela vai pousar lá diante de você, a uns 200 a 300 metros. Nunca se aproxime mais do que 100 metros de uma nave pousada. Nunca. Mesmo pousada. Você vai ter que esperar o ET descer e vir conversar com você. Porque você não conhece o limite de segurança de aproximação de um objeto. Geralmente, eu calculo que o nível de segurança, dependendo do tamanho da nave, pode ser até de 30 metros. Se ela estiver ligada. Agora, se os ETs desligaram o equipamento, se pousou e eles desceram, é porque há uma certa segurança. Você se aproxima e espera o ET vir. O ET vem, aperta a sua mão, como vai, você está bom, né? Quer conhecer minha nave? Aí você sabe que está seguro, vamos lá, numa boa. Certo? Mas não entre nunca em território desconhecido, numa zona que você desconhece, porque vai acontecer esse problema. Então, nesse caso em especial, foi um erro grave cometido por alguém que desconhecia totalmente a fenomenologia UFO. Foi lá de gaiato, ai que lindo, que bonito. Uma mulher, né? Quando vê, ai que lindo. Tum, se fu. Não pode. Pode. E, pior, os fanáticos esotéricos, né? Vê aquela bola de luz linda na frente, ai, me leve, ai, aquela êxtase esotérico, né? Vai se ferrar também. Não deve. O indivíduo deve sempre colocar a inteligência, a tranquilidade, a calma em primeiro lugar. Não deixar as emoções te conduzir. Porque você pode morrer. Né? Então, neste caso, eu vou contar agora o que aconteceu com o Travis dentro da espaçonave. Descrição dele. Ele não tem noção quanto tempo se passou. Você lembra? Ele não sabe. Ele não vai tentar, ele não tem noção. Ele vai contar a seguinte situação. Primeira situação contada por Travis. Ele acorda numa sala
de mais ou menos, segundo ele fala, assim, de uns 4 metros, né? E ele está deitado sobre uma mesa. Ele está deitado sobre uma mesa. Quando ele acorda, ele recorda os sentidos, ele conta que ele senta nessa mesa, começa a olhar à sua volta, não sabe o que está acontecendo, o que tem, né? Nesse instante, entra pela porta dessa sala 3 ETzinhos desse tamanho, com macacãozinho, zoiudo, aquele olho estranho, cinza. E ele fica tão assustado, o Travis assusta tanto com aquela visão, que ele tem uns equipamentos que está do lado da mesa, que ele pega o tipo de um bastão assim para ameaçar bater no ET. Certo? Aí um dos ETzinhos fez assim com a mão e falou para ele: calma, tenha calma, fique tranquilo. Nós não queremos fazer nenhum mal para você, fique tranquilo. E ele assustado com aquele negócio na mão assim, ficou. Aí depois desse incidente, os 3 ETzinhos saíram da sala. E as portas se fechou. Aí demorou mais ou menos uns 2 a 3 minutos, entra de novo um ser alto, com um capacete na cabeça, mas humano, bonito, com um macacão azul, né? E acalma ele. Conversa com ele um pouco, ele fica tranquilo e calmo. E aí, novamente, ele perde os sentidos. Diz ele que ele perde os sentidos. Aí passa um tempo, que ele não sabe quanto, ele recobra os sentidos de novo, nesse mesma sala. Aí vem este mesmo, só, e mais uma mulher agora. Um macacão azul, loiro, geralmente eles são loiros, pele, um cabelo um pouco ruivo, ele fala assim, não é nem uma cor, ele escreve os olhos, bonitos, e que leva ele num corredor, tira ele daquela sala e vai andando num corredor. Quando ele percebe essa nave que ele está, ele desce dessa nave e ele está numa nave gigantesca, como se fosse uma nave-mãe. Uma nave cilíndrica, grande, como se fosse um hangar. Essa nave está dentro de um hangar. E ele desce e começa a andar pelos corredores desse local com esse casal, com esses 2. Aí ele se esquece totalmente de novo. Ele conta exatamente que quando ele chega numa determinada sala, a mulher olha para ele com aquele olhar penetrante e ele diz assim que ele vai perdendo os sentidos. Pum, e cai. É somente isso que o Travis Walton se lembra de tudo. De mais nada. Não sei se foram 5 dias. Aí, ele só vai lembrar de novo quando ele acorda na beira da estrada, quando ele está se recobrando, ele vê a nave partindo. E ele descreve claramente a seguinte situação, presta atenção. A nave que o trouxe de volta era completamente diferente daquela que o abduziu. Significa o quê? Que nesses 5 dias ele foi levado por aquela nave que o abduziu para uma nave base. Lá ele passou por toda uma espécie de tratamento físico para curar do raio que poderia ter matado. Você se lembra de pouco. Porque o ET não estava interessado. Uma coisa muito interessante. Durante todo o tempo, esse casal de ETs não falou uma única só palavra com ele. Nenhuma. Isso significa o quê? Que os ETs não estavam querendo dar um contato para ele. Não é como aqueles casos que você é convidado, o ET te abduz mesmo, aí conversa com você, bate papo, fala um monte de coisa. Como o caso Hermine e Bianca, que eles passaram horas dentro da espaçonave dialogando, conversando com o ET. Certo? Usaram um tipo de um capacete para tradução e eles ficaram conversando o tempo todo. Né, com o famoso ET chamado Carran. Então, todos esses detalhes precisam ser analisados. Ou seja, os ETs não queriam abduzir ele, foi uma abdução necessária devido ao grau de descarga elétrica sofrida. Ele estaria morto. Imagine você
para ufologia, para casuística extraterrestre, nós voltarmos naquela região e o cara está morto no chão ali, eletrocutado praticamente. Você vai fazer uma autópsia, ele está eletrocutado. Se ele está eletrocutado, os 6 vão ser absolvidos, concorda comigo? Ninguém vai... Como é que vai eletrocutar o cara no meio do mato? E imagine para casuística ufológica sair em todos os jornais: disco voador mata um ser humano com uma arma de raios. Os ETs não podem ter esse tipo de personalidade perante o planeta. O ET não pode ser chamado de um assassino, alguém que mata os seres humanos. Então, devido a essa circunstância, né, esses seres extraterrestres abduziram, trouxeram ele de volta à vida. Não sabemos qual é o grau, né, vamos assim dizer, de destruição que esse raio causou no organismo desse indivíduo, mas a alta tecnologia dos ETs certamente pôde curar qualquer grau de destruição nesse organismo. Mas demorou 5 dias para isso. Não foi tão simples recuperar ele de uma hora para outra. Porque o ET não tinha nenhum interesse em ficar o maior número de tempo com um ser que eles não estavam interessados em abduzir. Então, somente quando eles acharam que o indivíduo estava curado, eles devolveram esse indivíduo no lugar. E devolveram no lugar perto onde ele poderia ser resgatado, numa estrada. Não foi lá no meio do mato, foi na beira de uma estrada, no acostamento. Isto significa que ele foi levado para uma nave base. Isso mostra que existe uma operação grandiosa e outra de várias raças operando juntas. Isso é importante, vocês. Porque tem muita gente que fica naquela, não, porque os Greys são ETs maus, são os não confederados, são aqueles maquinados com os Estados Unidos, são aqueles de ré das retículos, essa merda toda que eu ouço na ufologia. Mas quando a gente percebe uma casuística, mais ou menos, analisa os fatos, você vai ver que tem os pequeninos, Greys, os grandões, todos juntos na mesma nave, na mesma estrutura base. A nave mãe, por exemplo, deve ter umas 30, 40 raças, todo mundo operando junto, ali, parecendo o Deep Night Space lá, né? Parecendo aquela base do Jornal das Estrelas, tem um monte de ET, todo mundo junto ali, de várias partes, conversando e operando junto. Essa é a minha visão. Só nós que temos uma visão tola e tosca dos ETs. Nós não, né? Porque eu não, mas quem tem essa visão tosca são os ufólogos mais casuísticos, aqueles ufólogos mais materialistas, né? Que morrem de medo de ET cinza, de Grey, como se fosse o diabo. Né? Porque as pessoas do nosso planeta que não desenvolveram a capacidade de amar, elas passam a sempre olhar com medo e com terror e desconfiança. Ao invés de ela amar os ETs, ela teme o ET. É como os crentes, né? Algumas linhas religiosas, eles são tementes a Deus, eles não amam a Deus. É diferente. É? Eles temem Deus, que Deus castiga. Então ele vai ser bonzinho, porque senão Deus castiga, manda ele eternamente para o fogo do inferno. Então ele vai ser bonzinho por medo, por terror, não pela natureza interna do seu ser, que vai perceber que o melhor é ser bom. E você é bom por natureza, não porque tem alguém com um garfo lá atrás empurrando você para ser bom. Então esse tipo de análise, esse tipo de visão serve para a gente quando a gente vai olhar as inteligências que vêm de fora. As pessoas vão olhar com desconfiança, com medo, com terror, ou seja, vai projetar sua ignorância e seu modo de vida no planeta. Porque o modo de vida do ser humano no planeta está sempre com medo, sempre com terror de bandido, de assalto, de assassinato. As pessoas se cercam em suas casas, levantam paredes, eles estão sempre com medo. Então quando vem algo de fora, elas vão se sentir ameaçadas mais uma vez. E principalmente quando elas não entendem, elas não compreendem isso. Isso as deixa muito, muito mais perturbadas ainda. Nesse caso em específico, nós podemos tirar uma lição muito grande. E em muitos outros casos, nós percebemos também que os ETs operam juntos.
Os grandes, os pequenos, várias raças operam numa mesma nave base, numa mesma nave mãe, e eles, quando, neste caso, por exemplo, o Travis não suportou o contato com uma criatura estranha, então trocaram lá, falou, vai você que é meio humano lá, porque o cara não, não aceitou muito a nossa presença. Aí os baixinhos desapareceram do contato e deixaram o humano conversar com ele. Aí, na boa, não se assustou. Né? Bota uma loirona bonita no pedaço, ninguém já fica até apaixonado. Né? Mas se você bota um ser meio estranho, pequenininho, zoiudo, e o Travis fala, até hoje, passou 20 anos, 25 anos, 30 anos, que de 75, agora deu 30 anos já, né? Ele fala, até hoje, ele dá entrevista nas televisões, ele não consegue tirar da cabeça dele o olhar do ETzinho. Aquele olhar marcante, aquele olho puxado, grande. Porque se o indivíduo não está preparado, ele tem um susto, ele tem um trauma. Né? Porque ele não estava preparado para um contato, ele nem passava pela cabeça. Não é que nem nós, que já está há anos e anos e anos trabalhando, pesquisando, tendo consciência do fato. Então, quando o ET aparecer, né, vai chamar ele para tomar um café. Vamos tomar um café aqui, senta aí, vamos tomar umas ideias. Você está me entendendo? Não vai ser aquela coisa, sai de reto, Satanás. Não é nada disso. Nós vamos encarar numa boa, falar, legal, chega aí, vamos sentar, troca as ideias com nós aqui, né? E conta as fofocas para nós. Né? Conta aí as histórias aí do espaço. Nós estamos aqui para ouvir e para aprender. Por isso que eu acredito, eu, Laércio, acredito, que se nós criarmos um grupo realmente equilibrado e harmônico, com pouca gente, se o grupo passar de 10 pessoas, já vira uma merda. Com pessoas altamente treinadas, preparadas e escolhidas para desenvolver um trabalho de contato real. Aí sim eu tenho certeza que esses seres iriam se aproximar, dar contato equilibrado, harmônico, e todos iriam aprender. Mas tem que ser assim, Osmar. A gente levar 100 pessoas para o mato que você dançou, vai ser uma zona. Porque eu lembro que eu ia fazer umas vigílias ufológicas, naquela época, né? Aí marcava o dia para ir, Laércio, posso levar minha namorada também? Ai, a minha irmãzinha está doida para ir ver disco voador no mato, posso levar também? Por isso que correu todo mundo, né, naquele dia. Que bicho, não tem nada a ver, são pessoas que não tem nada a ver com a história, com o fenômeno, são curiosas, será que tem ET? Eu quero ver. Você tem que entender que esses seres são seres de uma altivez, de uma altitude muito elevada. Não é qualquer um que está pronto. E você tem que preparar, treinar, fazer as pessoas estudarem, se equilibrarem espiritualmente, harmoniosamente, energeticamente. Imagina o cara comer um puta churrascão, vamos lá fazer vigília ufológica. Energeticamente, isso vai dar um pane geral. Porque você está em contato com campos vibratórios superiores, e isso vai causar problemas seríssimos. Existe uma coisa chamada síndrome do contatado. Toda vez que ele volta de uma experiência extraterrestre, ele passa 2 a 3 dias com vômito, diarreia e febre. Típico sintoma de desidratação. E não é difícil explicar, é muito fácil explicar. Mas essa explicação só tem do lado energético. É assim, ó. Nós temos 7 chakras. Geralmente um homem comum opera basicamente esses 3 chakras inferiores. Os outros estão praticamente inativos. Então é o chakra que cuida da digestão, o chakra que cuida das atividades sexuais e o chakra básico que cuida da sustentação, do equilíbrio da vida, energia fundamental dos ossos. Quando você entra em contato no interior de uma espaçonave, o interior de uma espaçonave ela tem um campo vibratório harmonizado para os ETs. Quando você entra em contato com esses seres, o campo áurico desse ET é tão elevado que força a frequência áurica nossa a subir. Então, quando força a subir, esse chakra ativa e esse ativa também. Só na presença do ET e no ambiente criado por eles. Por isso que quando o cara é devolvido, você vai ter vários fenômenos. Primeiro, ele vai passar essa doença, vou explicar por quê. E segundo, ele se torna um vidente, um paranormal, com faculdades paranormais. Por quê? Automaticamente esse chakra foi ativado.
Só de estar na presença de um campo vibratório superior, em contato com o ser superior. E quando ele volta, olha que interessante, como a energia por indução foi forçada a subir, quando ele volta aqui na Terra, o que acontece? Demora para essa energia baixar e os chakras daqui não funcionam, do estômago. Não funcionando, começa a digestão fazer mal. E aí o intestino não funciona, começa a dar diarreia, e começa a dar perder água, e dá tipo de desidratação. Mas geralmente em 2 ou 3 dias esses sintomas desaparecem. É só você cuidar dos sintomas, ingerir líquido bastante, né, com soro, aquele soro fisiológico que a gente dá, né, aquele soro que a gente dá, para desidratação, para a criança desidratar, né, aquele sorinho de sal e açúcar, tal, e o neguinho vai voltando normal, a febre vai baixando, tal. E nesse período ele vai ter muitas visões, sonhos estranhos, porque o chakra dele está ativo. Você veja quanta coisa acontece só de você estar presente com ele. Por isso que quando a gente vai fazer uma experiência de contato, a gente vai em jejum. Para não sofrer se o ET se aproximar, você não sofre o impacto. Então o ET sabe que só o fato de se aproximar de você, você vai ficar doente, você vai ficar mal, fisiologicamente. Você tem que se preparar para esse contato. Por isso que os ETs não gostam que você coma carne. A sua vibração tem que ser sutil, para entrar no campo vibratório dele. Então, você tem que ter uma alimentação vegetariana, há muito tempo já. Quando você vai para uma experiência de campo, de contato, você fica em jejum, para não sofrer perturbações estomacais, mesmo com a aproximação espiritual desses seres. Não precisa nem ser física. Mas se você for abduzido, é bom ir em jejum. Porque senão você vai fazer muita coisa, você vai sujar a espaçonave do ET. Já pensou você com caganeira dentro de uma espaçonave extraterrestre? Não vai ser um bom exemplo humano a se dar. Né? Você vai literalmente correr atrás de um banheiro se não tiver banheiro na espaçonave. Porque os ETs geralmente não fazem cocô. Porque o tipo de alimentação dele é prana. Né? É barato e abundante. Né? Eu quero ver você correndo atrás de um banheiro dentro de um disco voador. E banheiro humano com descarga feito para você. Com rolinho de papel higiênico do lado. Né? Tem 1000 problemas. Como é que eu vou sair dessa? Né? Então é melhor ficar em jejum. Não dá trabalho para ET. Certo? Vocês nunca pensam nesses detalhes, né? Eu penso. Fica 5 dias dentro de uma espaçonave de um ET. Você vai ver. Quanta merda você não vai deixar lá dentro. Meu filho. A nave do ET tem que estar preparada para abduzir. Ela tem que pensar nesses detalhes. Por isso, se você for abduzido sem ele ter planejado... Porque quando o ET planeja abduzir você, ele leva uma espaçonave preparada, com um ambiente preparado para o ser humano, energética, vibracional, uma série de coisas, sabe? Para não haver esses traumas muito grandes. Aí você vai ter o que comer, vai ter até uma comida especial para você, entendeu? Vai ter líquidos especiais para você tomar. Ele já tem todo o equipamento médico pronto para cuidar de seres humanos. Tudo pronto, tudo preparado. É uma equipe treinada, vem uma equipe especializada que entende tudo da biologia humana. Por isso que ele teve que ser transportado para uma nave base, porque aquela nave pequena não tinha esses recursos para cuidar do Travis Walton. Ela não estava preparada para isso. Então eles tiveram que levar o Travis para uma nave base maior, onde tinha toda uma tecnologia especializada para cuidar de humanos. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então o primeiro procedimento, porque aqui funciona o seguinte, ó, não sei se vocês sabem, mas toda descarga elétrica que geram raios, ela depende de uma coisa chamada diferença de potencial. Então se você tem aqui, ó, um ΔV, que nós chamamos, uma certa diferença de potencial, e quando o Travis se aproxima, essa distância aqui, ó, diminui, e você tem um outro ΔV, uma outra diferença de potencial devido à distância. Então, fatalmente,
Por que você acha que os raios sempre caem em árvores, no meio do mato, nunca caem no chão, na terra? Um conselho eu dou a vocês, isso físico, fisicamente falando. Numa tempestade, se você tiver um campo aberto, nunca fique embaixo de uma árvore. É o pior lugar para você ficar. Você acha que você vai se abrigar da chuva, está dando muito raio, se começar a dar muito raio, é preferível você tomar toda a chuva e se afastar o máximo possível da árvore. Se você tiver um descampado muito grande, um pasto, por exemplo, e nesse pasto tiver uma árvore solitária, começou a chover e dar raio, tempestade, eu aconselho você a ficar numa distância de mais de 100 metros dessa árvore. Porque se o raio cair nessa árvore, ela ioniza o chão toda a sua volta e pode matar tudo que está a essa distância. Perfeito? Porque o raio sempre vai cair no ponto mais alto. Por quê? Por causa da diferença de potencial entre a nuvem e o objeto mais perto. Por isso que os para-raios são construídos em pontos mais altos da sua construção. Que é ali que o raio vai cair. Ok? O melhor lugar numa tempestade é você ficar dentro de casa. Certo? Dentro da sua casa, geralmente com um sapato de sola de borracha. E preferível não tocar em nada metal. Se der o raio, ele vai correr na sua casa, correr nas partes. E você fica quietinho ali. Porque nós já tivemos casos, aqui em Limeira mesmo, de camponeses, de um raio cair. E num raio aqui, cara, num raio aqui de 200, 300 metros, ele mata a pessoa. Ele deita a pessoa. Dentro da casa, às vezes. Às vezes cai o raio numa árvore, a casa está aqui, você pode correr que as pessoas que estão dentro dessa casa, dependendo de onde estava, se estivesse com o pé no chão ou apoiado em algum lugar, às vezes lavando louça, às vezes na cozinha, ela toma uma descarga e cai de costa. Ok? Porque o raio se espalha, a carga elétrica se espalha ao descer o chão. Porque está muito molhado, tudo molhado, isso aí induz corrente, a corrente vai. Até ele descer e se anular. Mas no primeiro impacto a coisa é muito grande. Tá? Por isso que a gente até brinca, né? Quando começou a dar raio, tempestade, não vai para a cozinha, não fica mexendo em metais. Vai para o teu quarto, deita na cama, fica quietinho lá, sem contato com o solo. Melhor coisa. Entendeu? Então, no caso do disco voador, no caso do Travis Walton, ele simplesmente foi atingido por uma descarga elétrica iônica. Isso aqui semelha-se a uma nuvem carregada. Para facilitar o entendimento de vocês, isso aqui é idêntico a uma nuvem carregada de chuva. Que vocês veem essa nuvem escura que começa a dar raio. O UFO se torna um objeto que carrega eletricamente muito intensamente. Uma nuvem, por que ela fica muito carregada eletricamente? Exatamente porque você tem a nuvem, vapor de água, e o vento lá em cima é muito grande, e ela tem um atrito com a atmosfera. Certo? Esse atrito ioniza. Carrega ela eletricamente. Quando a carga está muito alta, ela não suporta, ela descarrega. E essa descarga pode ser nuvem a nuvem, ou pode ser nuvem-terra. E pode acontecer ao contrário, viu? Terra-ar. Vocês sabiam disso? O raio pode ir de baixo para cima. Depende de onde está mais ionizado e a diferença de potencial, onde as cargas estão mais soltas. Geralmente, uma nuvem pode polarizar positivamente. Se ela polarizar positivamente, o raio sobe, vai para cima. Geralmente, só o que corre é elétron. Próton não vai correr. Porque ele está dentro do átomo, né? Você não vai ter próton livre na atmosfera, é muito difícil. Você vai ter elétrons livres, esses elétrons que sobem ou descem, são cargas eletrônicas. Tá? Então é muito fácil entender o que aconteceu com o Travis Walton. Ele sofreu um raio elétrico. Típico de um dia de chuva. Tá? Porque vocês percebem que ele se tornou o ponto mais alto aqui entre o chão e o... E é provável, isso nunca foi observado, mas é provável que uma nave razoavelmente grande, se ela está à noite, ela começa a pousar
eu garanto que vai haver, se você prestar muito bem atenção, a hora que ela se aproxima do solo, ela vai soltar uns raios no solo. Ela vai soltar, eu tenho certeza que ela vai fazer isso. Por isso que o solo fica queimado às vezes. Quando uma nave pousa, o solo fica queimado. E por que faz um redemoinho? Porque as cargas elétricas estão girando aqui em alta velocidade. E cria-se um campo magnético vetor, um vetor eletromagnético muito forte no sentido horário às vezes. E o capim e a vegetação é como se recebesse aquele campo, tá? E essa carga elétrica muito intensa que vai até descarregar no solo, na época, vai queimar o capim e o solo. Então, se explica por quê. Então, por isso que a gente faz o seguinte, quando o UFO vai embora, você chega no local, você quer saber se é uma marca de UFO, você mede o campo magnético ali, como é que está. Se o campo magnético naquela região, naquela posição, o ímã começar a virar, a bússola começar a ficar meio louca, você sabe que aquele lugar foi submetido a um forte campo magnético que está induzido ainda na região. Aí você pega a sua bússola, leva lá uns 100 metros para fora, você vê que não acontece nada, mas a hora que chega ali perto, a bússola fica louca. Então, tecnicamente, você tem experiências científicas para fazer, para provar que ali pousou um UFO. Vocês me entenderam? Então, certamente, devido às marcas deixadas no solo de capim queimado, esbranquiçado, é porque o UFO foi submetido a descargas elétricas. Tá? Mas o que nós percebemos, que a maior parte dos UFOs que pousam são pequenos, graças a Deus. O que significa? Não é a nave-mãe de 300, 400 metros de comprimento. Geralmente são naves muito pequenas, tamanho de um carro, operacional, bolas de luz pequenas que deslocam e elas pousam. O cara vai lá, faz o que tem que fazer. E quando existem naves que abduzem as pessoas, às vezes elas abduzem com carro e tudo. Essa já é uma nave maior. E por isso elas não pousam. Primeiro ela cria, ela deixa a nave entrar no campo magnético. Eu vou explicar para vocês. A nave bem alta, ela não tem perigo de descarregar eletricamente. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, ela cria o campo gravitacional zero na zona. Aí qualquer raio trator fraquinho levanta qualquer objeto, né? Porque o campo já está zero. Inclusive, essas técnicas eu aprendi, essas teorias eu desenvolvi, vendo as descrições. Esse casal, Hermínio e Bianca, ele vai descrever detalhe por detalhe da abdução. Inclusive, quando a nave joga o raio de luz nele, tudo que está no carro flutua. Até o cinto de segurança fica flutuando. Como se ela estivesse no espaço lá. Isso significa o quê? G igual a zero. Ela sente que não tem peso. O interessante é que quando ela entra dentro da espaçonave, ela está dentro da espaçonave, ela sente a seguinte sensação. Tudo cai, tudo aqueles objetos estavam flutuando, blum, cai. Inclusive as mãos dela, que estavam leve, pensando que ela não consegue se levantar. Ela fica tão pesada, que ela não consegue mexer os braços, nada. Mas isso demora mais ou menos quase 1 minuto, depois volta ao normal. Isso significa o quê? O ET está no controle do equipamento lá, né? O G oscila. Estava o G0, né? Aí ele tem que voltar a ser 9,8 de novo. Mas o botão dele passa, às vezes vai G, vai a ser 9,8, vai a 20. Até estabilizar, aí ela restabelece dentro da nave o G igual a 9,8 e o cara fica com o pezinho normal, sente normal. Mas nessa regulada do equipamento, o G subiu de tal forma que ela, tudo caiu e ela ficou pregada na cadeira do carro. Aí ela vai contar que ela estabiliza, fica aí, vem um ET e abre a porta do carro. Imagine o trauma. Eu quero que vocês imaginem o trauma. Um casal de testemunho de Jeová achando que tudo no mundo é demônio. Vocês imaginem, se tiveram sorte, que foi o carrão, que veio um loiro bonito, pra caramba, um macacão desses lindos. E imagine se vier os pequenos. Ele joga a Bíblia na cara do ET. E ele estava com a Bíblia na mão dentro do carro. Ele saiu do disco voador agarrado na Bíblia. Ele saiu do disco voador agarrado na Bíblia, não largava da Bíblia. E rezando o tempo todo rezando. O tempo todo rezando. Quer vexame maior? Esse caso eu vou contar para vocês.
Não vai ser hoje, é só um adiantamento. Então vocês estão percebendo que o caso Travis Walton foi um caso muito importante, porque envolveu polícia, envolveu muita gente, envolveu a mídia americana num caso de possível assassinato. Vocês não têm noção como aquela cidade ficou. Com televisão, jornais, revistas, todo dia dando notícia. É como se acontecesse aqui em Limeira. Imagina os jornais nossos sensacionalistas aí, né? Das programas de TV, então, né? Toda hora, com disco voador, imagine, né? Vocês imaginem agora, conhecem os nossos programas de televisão, né? Lá em São Paulo, imagine, né, falar aqui, ó, o ET, né, abduziu um cara que está desaparecido, estão todos procurando, porque o disco voador vem em jornal, tudo quanto é lado, de matéria, entrevista um, entrevista outro, fica aquele boom, né? Não se fala de outra coisa. Nas rodinhas e nos botecos. Então, você não tem noção de quantas vezes o Travis Walton deu entrevista. Eu tenho aqui em casa uma fita de vídeo. Você se lembra do Globo Repórter, todas as sextas-feiras tem o Globo Repórter na Globo, né? Aquele programa de reportagem. Várias vezes o Globo Repórter fez especial sobre ufologia. Ok? Fez um especial sobre ufologia. E um dos especiais do Globo Repórter foi entrevistar o Travis Walton. Eu tenho essa matéria aí comigo, tá? Eu tenho uma fita com mais de 2 horas de casos ufológicos, né? Desses, né? Existe um programa muito interessante que vocês podem assistir no History Channel, que chama Arquivos Extraterrestres. Toda semana, né, tem uma história nova, mas muito bem filmada, muito bem reconstituída. Vocês estão me entendendo? Até o ET de Varginha já foi reconstituído nesse Arquivos Extraterrestres. A Discovery fez um especial sobre ele. O Canal Infinito fez um especial sobre Varginha. Então tem muito coisa boa, muito material, né, investigativo. E vai mostrar, inclusive no filme Fogo no Céu, vocês vão ver exatamente ele levantar no céu e cair para cá, como ele descreveu. Você vai ver toda aquela encenação mesmo dele chegar perto do UFO, do objeto, é muito interessante. Só que no filme Fogo no Céu, tem o americano é fogo, principalmente quando o filme é classe B, né, não tem verba. Os efeitos especiais dentro da nave é uma merda. Eles colocam um ET arrastando o Travis Walton pelo chão, torturando o Travis Walton, você está entendendo? E botando numa mesa com aquela tecnologia médica parecendo tupiniquim, abrindo os olhos dele com ferro, enfiando coisa nos olhos, ele gritando de terror. Vá pra puta que paroles, que né? Você acha que o ET quisesse fazer uma intervenção desse porte e deixar o cara acordado? Fala pra mim, se estrabuchando? Primeira coisa, dá um geral no negócio. Se acha que você vai, então vai fazer uma operação num cara aqui na Terra acordado, né? O cara se estribucha mais, por mais que você amarre ele. Nenhum médico em sã consciência faria o exame com o cara acordado. E você acha que o ET vai fazer? E na nave põe isso, aquele puta tortura do ET. E outra, eles fazem uma coisa tão horrível que colocam o Travis Walton dentro de um casulo, tudo melequento, que ele fica... Parece que vão comer ele depois lá. Mas é tão horrível o filme. Vocês estão me entendendo? Por isso que eu acho, gente, que o melhor filme que fizeram até hoje sobre ET é Capax. É o melhor. Tá? É o melhor. Aquele do Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro, o filme é ótimo, excelente. Até o momento final, quando o Spielberg faz aquele ET de merda lá que parece uma aranha, que sai todo melequinho. O efeito vagabundo aquele. Eu nunca vi coisa pior. Dá para se ver claramente que aquele ET que ele fez de massinha, né? Sabe aquelas massinhas de brincar criança? Ele modelou que tem até carinha dele amassadinha assim de massa de... Uma merda aquele efeito. Tá entendendo? Horrível essa cena final. Sabe? Por isso que tem um filme legal que eu falo que é o Dia em que a Terra Parou, que vai vir um cara humano mesmo, esses ETs bonitão e tal, e vai
vai conversar com o ser humano de igual para igual. Falar, e aí, vamos dar umas ideias agora. Porque a raça humana não está pronta para um ET. Pelo menos a civilização. Tem algumas pessoas que até entendem muito bem os pequenininhos e gostam deles. Mas vocês têm que aprender, quando assistir um filme, ter uma visão altamente crítica. Porque Hollywood faz qualquer bosta, né? Qualquer merda eles põem no ar. Né? Filme de terror vende... Olha, você tem que entender que Hollywood tem uns filmes chamados classe B e C, que eles produzem em um mês. Um mês ele bota o filme no ar, que nem fazer pornô chanchada no Brasil, né? Pornô chanchada, sabe, o cara compra uma câmera, 2 putas, um neguinho lá, em meia hora o filme está pronto. Porque só tem aquilo, não tem outra coisa para fazer, só aquele fuque, firmou, pá, tá pronto, já lança no mercado. Amanhã mesmo já está no mercado. Tem produção nenhuma. Não tem uma qualidade técnica. Você sabe por quê? Sabe quanto que custa 1 minuto de efeitos especiais num filme? Custa milhões de dólares. Aí vocês vão entender por que o George Lucas, quando faz Guerra nas Estrelas, gasta 300 milhões de dólares para fazer um filme. Não é verdade? O brasileiro, se tiver $1 milhão de dólares para fazer filme, nossa, eles estão... Né, faz uma mega produção aqui no Brasil. Portanto, vocês têm que entender exatamente isso. Os filmes são muito caros para se fazer bem feito, com efeitos especiais. Por isso é muito mais fácil, os caras fazem um efeito especial aqui, depois todo o filme se roda dentro da cidade mesmo, com a cena, com o cenário que está aqui. Agora, o único filme que é inusitado é o Guerra nas Estrelas. Porque o Guerra nas Estrelas, todo o cenário que aparece no filme é de outro mundo, não tem nada a ver com o cenário comum. O filme inteiro é feito eletronicamente, no computador. É muito sofisticado. Então, por quê? Porque o George Lucas é dono da empresa, né? Ele é o dono da empresa de efeitos especiais. Ele não tem que pagar para ninguém. Agora, chega lá no George Lucas, quanto você cobra? Eu estou fazendo um filme aí de ET, eu quero fazer uma espaçonave descendo um ET desse tamanho. Ele fala assim, bom, 10 milhões de dólares eu faço, 2 minutos para você. É assim. Tá? Então o nego fala, não, estou fora. O que você consegue fazer por 500 dólares? Aí, né, vai ET de massinha, reciclável, aquela coisa toda, né? Então nós temos que ser críticos. Nós temos que ser críticos o suficiente. Vocês podem notar que esses seriados, mesmo o Voyager, Jornada nas Estrelas, o efeito especial é apenas segundos no filme. O resto é tudo em cenarinho feito de vagabundo e acabou. E a historinha se desenrola. Tá? Então, se você for fazer... imagine, você faz uma produção, como se Fogo no Céu, e aí você não conta absolutamente nada do que aconteceu dentro do disco voador. Conta exatamente o que ele falou. Ah, o ET veio, entrou, virou as coisas, acabou. Não tem mais ET no filme, não acabou a história, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu lá dentro. Então, os americanos inventaram, não foi a história que o Travis contou. Eles inventaram aquela tortura, ET arrastando, ET mal, que abduziu. Porque ninguém até hoje teve a noção, todas as vezes que eu assisti esse caso, e o Travis esteve no Brasil, foi num congresso e contou a história. Nunca nenhum ufólogo falou isso que eu estou falando para vocês, que ele foi abduzido por uma cagada dele. Ele só foi abduzido para ser curado e salvo, senão ele estava morto. Ninguém falou isso. Aí você vai ver que o ET não é mal. O ET está salvando a sua vida, sua pele. Você que fez uma cagada. Isso eu nunca vi discutir num congresso. Isso eu publiquei no meu livro, essa teoria que vocês estão vendo, que está no meu livro Física Quântica e Ufologia. Tem um capítulo no final que eu vou analisar exatamente, explicar essa questão, né, e discutir isso. Um dia eu quero ver se eu mando uma carta para o Travis Walton, é que eu não sei escrever inglês muito bem, mas traduzir, mandar essa história desse jeito para ele perceber o que aconteceu com ele, por que ele foi abduzido. Podemos fazer isso, né? Então, nós precisamos entender que tudo está aí, a fenomenologia está aí. Se você se preparar, se você for a campo, se você tiver uma estrutura extremamente organizada, você vai entrar em contato com eles. Agora, você imagine, não? O que esses seres têm para nos ensinar?
para nos passar. Você olha para o nosso planeta, as pessoas que estão ao nosso lado são tão medíocres, né? O papo que as pessoas têm são tão babaca, né? Todo dia, né? Ai, você foi no shopping hoje, ai, você foi não sei o que, ai, você viu aquele gatiá, aquele menino, é só esse papo babaca, né? Papos elevados, discussões raras. Por isso que eu digo, entrar em contato com essas inteligências vai ser de um parâmetro tão grande o avanço da nossa consciência em relação a tudo. Hoje o Travis Walton, quando ele dá a entrevista, ele fala que foi muito importante aquilo para ele, que deu uma nova dimensão para a vida dele. Ele pensa muito diferente com relação à vida, com relação ao universo. Né? E ele é um cara super dócil, sabe? Tá? Procurem na internet, clique na internet. O problema é que todos os documentários do YouTube estão em inglês, né? Raramente você encontra, às vezes tem algum em espanhol, tal, mas geralmente é em inglês. Quem entende bem inglês, tudo bem. Né? Mas quando a gente consegue pegar da Globo, alguma coisa assim que foi traduzida, né? Vocês podem ter ele falando, o próprio Travis dando entrevista, tal. Né? Ok? Então, por hoje é só. Eu desejo muita paz a todos e até um próximo encontro.